todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, de dedicar um pouco do seu tempo a adquirir conhecimento nessa tarde. Queria também aproveitar e compartilhar um pouco da minha experiência, que possa agregar a cada negócio de vocês. Seja você um empreendedor, quem está começando o seu projeto, e seja você um profissional. Eu espero que no final dessa palestra vocês possam realmente poder ter uma visão um pouco diferente do que é um SEO, o que você pode realmente fazer sozinho, o que você pode construir de autoridade para a sua empresa, para o seu negócio dentro da internet. Hoje, SEO, existe alguns mitos e verdades, a gente vai poder entender o que realmente é aplicável, o que funciona e o que realmente você pode realmente tirar da sua lista de boas práticas. A minha história ela começa quando eu era muito jovem ainda. Eu ganhei um computador na minha adolescência e esse computador que eu ganhei ele não tinha nem Windows, era uma caixa preta, né? Que tinha ali um disquete que parecia uma fatia de pão, de forma, né, muito grande. E aquele computador, ele transformou a minha experiência. Na verdade, ali eu tive meu primeiro contato com tecnologia. Realmente foi ali que eu decidi profissionalmente para o resto da minha vida. Eu falei, eu adorei isso, eu quero entender como isso funciona. E a partir dali começou a minha jornada de sucesso, a minha jornada dentro do mercado de tecnologia. Estudei a área de tecnologia e sempre entendi que existe tecnologia para ajudar os negócios, independente do tamanho da sua empresa. Existem coisas hoje que você encontra de maneira grátis, existem várias soluções grátis, existem soluções pagas, que é onde você vai ter um suporte e um apoio para implementar, e existem soluções gigantes, que é para atender projetos customizados. Então hoje, você não precisa mais depender de tarefas e operações manuais. Sempre vai existir um software, vai existir alguma tecnologia. Quando a gente fala de SEO, a gente tem a plataforma WordPress, que é uma plataforma realmente para você construir o seu próprio site, seja o site institucional da sua empresa. A gente tem soluções grátis como o próprio Google Sites, onde você consegue criar a sua página sem precisar de um programador. Então você tem o Wix, que é o mais conhecido hoje aí dentro do mercado. Então hoje você não depende mais de altos investimentos de tecnologia para poder dar os seus primeiros passos. Então falando um pouquinho da minha jornada, há 4 anos atrás eu decidi sair e começar a empreender. Como todo mundo que tem o desejo de ter seu próprio negócio, você adquire experiência de mercado, adquire a vivência, desenvolve habilidades e competência, e a partir dali, quando você se sente preparado, fala, não, agora eu estou preparado, agora eu acho que eu posso fazer sozinho. E depois de muito conhecimento e muito estudo, eu montei a Eficaz Consultoria, para ajudar empreendedores a dar os seus primeiros passos dentro da internet. Seja você é empreendedor sozinho, começando ali, vendendo pelo marketplace, e ali começando a ter o seu faturamento, aí você fala, agora eu preciso montar o meu site, agora eu preciso montar a minha loja. E também grandes empresas, a gente atende até multinacionais de indústrias montando o seu processo de e-commerce. Pessoal, a complexidade é a mesma, mesmo sendo pequeno ou sendo grande, o grande eu acho até mais difícil, porque como as áreas são muito pulverizadas, a complexidade interna é muito maior. Porém, a dificuldade de iniciar um processo de venda online, a dificuldade é a mesma, independente do porte do seu negócio. A Eficaz hoje ela atua em diversas verticais, desde SEO, mídias pagas, e-mail marketing, inbound e implantação de lojas virtuais. Quais são as pautas que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai entender o conceito do que é o SEO, entender um pouquinho da importância das palavras-chave e qual a relevância disso. Entender o comportamento da palavra-chave é entender como o consumidor procura o seu produto e qual a estratégia você vai usar para poder ranquear o seu site. A gente também vai entender o porquê você precisa investir, porque SEO não é simplesmente ter o meu site no Google, ele vai muito mais além, ele vai na experiência de compra do consumidor. Entender como o Google lê o seu site. Eu já tenho o meu site há muitos anos e ele nunca apareceu no Google. Eu digito lá o nome da minha empresa, ele não aparece. Você vai entender o porquê isso acontece. Entender também, na prática, no passo a passo, o que você consegue fazer sem a necessidade de programação, sem a necessidade de um especialista. E entender as tendências para o futuro, que muitas vezes o futuro já está acontecendo. Quando a gente fala da parte de SEO, é uma sigla que vem do inglês, de Search Engine Optimization, traduzido para o português, a otimização do seu site. Mas o que é o site otimizado? O site otimizado é você seguir as diretrizes e as boas práticas que o Google tem para o usuário. Quando a gente fala de SEO, não é simplesmente um termo técnico. Quando a gente fala de otimização,
O principal pilar é a experiência do consumidor dentro do seu site. Então, quando o Google criou essas diretrizes, ele pensou assim, o que é melhor para o consumidor? Qual que é a melhor experiência para ele dentro do seu site? Então, quando a gente lê essas listas de boas práticas, é tudo que o seu consumidor espera que ele encontre dentro do seu site. Parte textual, a parte de foto, a URL do seu site, a estrutura do conteúdo, não é um conteúdo que está jogado lá dentro, ele está todo estruturado em tópicos para ficar fácil de leitura. Imagine você pegar um livro que não tenha capítulos e não tenha páginas, não é difícil de ler? Então o livro ele tem uma estrutura. O seu site também tem que ter essa estrutura. Ela tem que ter uma organização. Quando a gente vai para um e-commerce, a gente tem ali o quê? As categorias do site. As categorias do site, ele é um funil. Quando a gente vai para um site da sua empresa, você tem que ter a estrutura do quê? Da história da sua empresa, quais são os produtos que você oferece, quais são os seus clientes, onde você está posicionado fisicamente, se você tem uma loja física, duas, se você tem vários depósitos, outras unidades. Então, a estruturação do seu site é a forma que o consumidor vai conseguir navegar e entender o que você oferece. Quando você entra num site e as informações são todas bagunçadas, às vezes você é uma boa empresa. Às vezes você é uma empresa tradicional que está há mais de 30 anos no mercado, mas às vezes o seu site está abandonado. E para o consumidor digital, ele não consegue entender o seu valor. E aí você vê uma grande marca que quando está no meio digital, ela se comporta como uma empresa pequena. E vemos muitas empresas pequenas nascerem no digitais e serem gigantes. A gente tem o exemplo aí da Netshoes que foi vendida ontem. Né? Uma empresa 100% digital e cresceu e nasceu e tentou ser loja física e tentou vários caminhos e chegou. A gente teve a palestra também de manhã do pessoal da Evino, também uma empresa de vinhos do mercado 100% digital. Quem aqui comprou o ingresso, procurou alguma informação sobre o evento dentro do Google? Ergue a mão. Tem bastante gente. Alguém veio de fora de São Paulo? Aí, pessoal de fora de São Paulo. Hoje o Google, realmente, ele é o principal buscador de informações. Todo mundo, quando busca alguma informação na internet, ele busca dentro do Google. Ele tem hoje 95% de participação de mercado. Ele é líder isolado, isso é um cenário brasileiro, isso muda conforme o país. Tá? Estados Unidos é uma realidade totalmente diferente. Tanto que hoje a chegada da Amazon no Brasil preocupa o Google. Por quê? Porque nos Estados Unidos as pessoas procuram dentro da Amazon também. Eles não procuram exclusivamente informações dentro do Google. E assim como o Google, a gente tem públicos específicos. Palestra anterior, o Gilmar falou sobre o Mercado Livre. Existem pessoas e usuários que são fidelizados à marca. Ele entra direto no Mercado Livre, ele entra direto no Magazine Luiza, ele é fidelizado àquela marca, ele não compra em outro lugar, ele tem confiança em comprar ali dentro. Esse público não está no Google. Esse público está fidelizado àquela bandeira, então você não consegue trabalhar com ele. Mas a boa parte de quem procura algo dentro da internet, ele vai para dentro do Google. E 80% das pessoas, eles não saem da primeira página. Então, quem procura, procura no Google e fica alocado 80% da primeira página. E 60% nos 3 primeiros cliques. Por quê? Quem procura alguma coisa e encontra o conteúdo que está procurando, seja um produto, seja uma informação, ele não vai sair dali. Eu já procurei uma informação, eu procurei um produto, eu encontrei ele logo na primeira página, nas primeiras posições. Então, ele não tem necessidade de ir para a segunda página. Por quê? Porque o conteúdo é relevante. Ele procurou uma informação, o resultado que ele obteve era realmente o que ele estava procurando, era relevante, e a partir dali não precisou sair da primeira página. Por isso que a importância de ter um bom conteúdo é um dos pilares para você começar a fazer um bom trabalho de SEO. Você pode até conquistar boas posições, mas se o usuário não tiver uma boa experiência dentro do seu site, um erro que eu vejo muito em vários sites é não ter o certificado de segurança. Aquele cadeadinho, quando o usuário clica e ele vem do Google, se você não tem o selo de segurança no seu site, ele aparece uma mensagem no navegador. Olha, este site não é seguro. Você realmente quer entrar num site não seguro? Muitas pessoas vão desistir. Então, são vários detalhes para que você realmente possa conquistar boas posições, trazer essa audiência e aproveitar ao máximo para o usuário. Aí a gente tem 2 tipos de trabalho dentro do Google. A gente tem o ranqueamento pago, que é o Google Ads. O que é o Google Ads? É o antigo Google AdWords. E dentro do Google Ads, você compra uma palavra, então você comprou a palavra capota marítima, é uma palavra-chave, e aí você paga por isso para o Google. Então esse é um formato também
de você exibir a sua marca dentro do Google. Como que funciona? O Google Ads também ele tem uma estrutura de SEO para você criar o seu anúncio. Então você tem que identificar qual que é a palavra-chave que tem que ser colocada no anúncio, qual que é o momento da compra. A gente vai passar em um tópico mais à frente falando sobre o funil de compra e o que influencia isso no resultado de venda. Então quando você pega um anúncio, ele também, você paga por isso ali. Essa ferramenta do Google Ads, ele gera em torno de 65 bilhões de dólares para o Google todos os anos. Então, o Google é de graça? Sim. Onde que ele ganha dinheiro? Com as ferramentas de mídia paga. Então, o Google ele conseguiu o quê? Conquistar a audiência. Ele conquistou o consumidor, porque as pessoas procuram ali dentro e encontram o que procuram. E aí, indiretamente, a gente tem que estruturar o nosso site, estruturar a nossa operação, a nossa loja, para que a gente consiga estar ali consumindo essa audiência. Quando você não está no meio digital, você está exclusivamente no meio físico e uma atuação limitada. Se você é uma loja física num bairro de São Paulo, você vai atender aquela região. Quando você entra no e-commerce, mesmo que você não vai atuar no Brasil inteiro, você pode atuar na capital inteira, ou numa região maior, na zona leste, na zona norte, no centro, na região sul. Então a internet, ela abre as portas do seu negócio para atuar em outras regiões. Muitas pessoas falam assim, Robson, mas eu sou uma loja física, eu não quero vender na internet. As pessoas estão procurando as coisas na internet. As pessoas realmente, mesmo que você tenha uma loja física, é interessante que você tenha também uma loja virtual, um catálogo online, pelo menos. Olha, eu não quero ter uma loja para vender, mas você tem os seus produtos dentro da internet para que as pessoas possam ver o que você oferece. E logo abaixo do ranqueamento do Google Ads, que é o pago, vem aqui o ranqueamento orgânico, que é o que a gente vai falar bastante hoje. Então, ranqueamento orgânico, eu posso ter 2 vezes o meu site indexado? Nesse exemplo, sim. Eu tenho uma categoria indexada pelo Google e eu tenho um produto indexado pelo Google. E a gente vai entender a diferença, em que momento eu uso a categoria, em que momento eu uso o produto e essa estrutura, né? Você tem ali o título da página, você tem a URL do seu site e um textinho complementar. A gente vai entender como que você faz isso dentro do seu site. O primeiro passo para o SEO é a gente entender como funcionam as palavras-chave. Então, o seu usuário busca na internet, ele procura informações e como que ele procura? Essa procura está aliada a um funil. Então, o usuário ele tem um comportamento de compra. Cada usuário tem uma forma de pesquisar as informações na internet. Isso está atrelado a uma palavra-chave e essa palavra-chave está atrelada a um momento da compra. Quando a gente fala de topo de funil, às vezes ele está tendo a intenção de compra, mas naquele momento ele não quer comprar, ele está pesquisando ainda sobre o produto. Quando a gente trabalha mais no fundo do funil, ele já está decidido, ele já sabe o que ele quer, ele já está mais preparado e apto para realizar a sua compra. Daí a gente surge o funil de vendas. Então eu tenho ali um notebook, né, a pessoa entrou no Google e falou assim, notebook, ele quer o quê? Ele quer entender quais são os notebooks, quais são os lançamentos, quais são os modelos, quais são as marcas. Quando uma pessoa entra dentro do Google e coloca notebook Dell, ele já quer um notebook, ele tem uma marca específica. Ele está no meio do funil, ele já tem uma intenção, ele quer um produto específico. E quando ele vai para o fundo do funil, ele fala, olha, eu quero um notebook Dell G7, esse é um notebook gamer, um notebook para jogos, para quem trabalha com Photoshop, AutoCAD. Então, ele já sabe o que ele quer. Ele está mais próximo da compra, ele já tem uma intenção muito mais madura. O que diferencia essas palavras? Essas palavras estão atreladas a um volume de pesquisa. E esse volume de pesquisa tem um volume de intenção de compra e existe uma concorrência. Seria muito mais interessante eu ranquear o meu site de notebooks com uma palavra que tem 1.200.000 pesquisas. É uma palavra extremamente concorrida. Mas mesmo que você conquiste aquela posição, o seu site tem todos os modelos de notebook que eu preciso? Ou você só tem um modelo, ou só uma marca? Então, muitas vezes você pode conquistar aquela posição, tem todo o trabalho de chegar até lá, mas o usuário entra e fala, só tem 2 modelos de notebook, e ele vai embora. Supondo que você tem um site e uma categoria especializada em notebooks da Dell. 245.000 pesquisas. Vou complementar com mais alguns dados, né? Sendo o notebook Dell, aqueles são os modelos mais procurados. A gente tem ali o modelo i5 e o modelo i7. Então, isso também, entender as palavras-chave, entender o volume de pesquisa que está atrelado a ela, vai nortear a sua compra, vai nortear o tamanho do seu mercado. Muitas vezes você vai iniciar um projeto de e-commerce ou iniciar um processo de compra e você não sabe o volume da audiência desse produto dentro da internet. E aí, isso é importante porque você consegue saber, olha, eu vou
comprar produtos da Dell, eu vou comprar modelos i5 e i7, que é o que tem o maior volume de pesquisa. Qual que é a chance do seu negócio dar certo? Ela é muito maior. Não, não vou trabalhar com Dell, porque a Dell tem venda direta, concorre comigo e a concorrência é desleal. Você tem outras marcas. Você tem Samsung, você tem Acer, você tem Positivo, e a partir dali você também começa a fazer essa segmentação e entender quais são os modelos mais vendidos dessas marcas. Qual que eu vou comprar? Porque muitas vezes o representante comercial ele passa na sua empresa, olha, eu estou com uma oferta de produto, vai te vender o modelo i3, você compra um monte, põe na internet, põe na sua loja física e não vende. Mas por que não vende? Porque as pessoas não têm a intenção de compra daquele item. E aí você fica com o estoque parado. E aí você fala, nossa, mas eu aproveitei a promoção, comprei um monte de notebook i3 e não está vendendo. Porque o comportamento do consumidor não é comprar esse item. Ele não quer esse modelo. Ele não tem a intenção por esse modelo. Então, esse funil ele vai nortear quando a gente fala em relação a palavras-chave. O outro item muito importante é a questão da URL. A gente vê na parte de cima uma URL muito grande, que você não consegue nem ler até o final, dependendo do tamanho do monitor. Um monitor de 12, 13 polegadas vai acabar cortando, fica ilegível para o usuário. E na parte de baixo a gente tem a URL otimizada. A URL otimizada também é conhecido como URL amigável, em alguns materiais você vai encontrar nesse formato, ou URL friendly, né? Então são as três formas que você pode encontrar. O que é uma URL amigável? Ela é uma URL mais limpa. Então você tem o nome da sua loja e logo em seguida você já tem os dados do seu produto. Então no caso ali está a travessa rack de teto. Então é como o usuário procura o produto. Então ele procura como travessa rack de teto, que é aquela que você fixa em cima do carro para poder colocar ali um bagageiro em cima, fixar a bicicleta. Então você já começa a criar o nome do seu produto, você começa a colocar o URL do seu site aliado à forma que o consumidor procura. Como o Google ele é um robô, ele vai ler esse conteúdo dessa forma. A URL de cima, ela contém uma sujeira. Qual que é a sujeira que ela tem? Ela tem a categoria, ela tem a subcategoria e ela acaba ficando muito longa. E essa informação não é importante para o usuário. Acaba gerando confusão. E em algumas plataformas e tecnologias, essa URL ela chega a ter até quase códigos de programação, com um monte de caracteres especiais. Quem aqui já viu algum site assim? Você entra, aí aquela URL está toda suja, bagunçada, e aí o usuário não tem uma sinergia, não é confortável para o usuário. Isso não é legal para o usuário, o Google entende que não é para ser usado. Além disso, a gente tem também o porquê que eu devo investir em SEO. Eu não quero aparecer na primeira posição do Google, minha empresa é local. Você precisa investir em SEO porque as diretrizes que ele traz como regra, ele melhora a experiência para o usuário. Então, fazer o SEO é fazer o que é melhor para o meu consumidor. É fazer o que é melhor para o meu usuário. É gerar uma experiência muito boa para ele poder realmente ter uma boa navegabilidade, um tempo de carregamento no celular. Hoje o celular, ele realmente se destaca muito quando a gente vai buscar alguma informação. Hoje a gente, basicamente, antigamente a gente se conectava à internet. Antigamente você esperava sábado, meia-noite, vou conectar lá na internet de escada. Hoje nós nascemos conectados. Eu vi até uma palestra aqui, o pessoal falando sobre a teoria de Maslow, né, na pirâmide das necessidades humanas, que realmente hoje você precisa de bateria e internet. Se você não tem bateria e internet, você não faz negócios, você não se comunica com a sua família, você não se comunica com o mundo, você não sabe o que está acontecendo. Ontem mesmo eu fiquei sabendo da notícia da Netshoes pelo Facebook. Estava ali no feed do Facebook, olhando o que estava acontecendo, e aí passou assim, várias matérias de várias pessoas compartilhando e comentando. Netshoes é vendida por 62 milhões. Quanto? 644? Aí até postaram uma brincadeira, né? A Luísa Trajano, fui comprar um tênis e comprei a loja, né? Então, a gente se atualiza. Ninguém mais para 8h30 da noite para assistir o Jornal Nacional. Vai assistir o Jornal Nacional, você já sabe de tudo que aconteceu pela rede social. Realmente a gente está conectado. Então, qual que é a presença digital da sua empresa? Ah, eu sou uma indústria, eu me comunico com B2B, eu não preciso estar na rede social. Você precisa. Porque o B2B é de empresa para empresa, mas atrás de empresa existem pessoas. E a gente comunica e negocia com pessoas. A gente não comunica com CNPJ. Então a gente precisa ter uma presença digital, mesmo sendo uma fábrica, uma indústria e um grande distribuidor. Então por isso a importância de você trabalhar com SEO. E um bom SEO, ele gera relevância.
Provavelmente você deve ter ouvido já falar de link build, né? Link build são links que apontam para o seu site. O que são esses links? O seu site é o centro principal, né? É o seu site institucional, é a sua loja. E ali você tem outros sites que compartilham do seu conteúdo. Quando você cria um bom conteúdo do seu produto, seja uma loja virtual, seja uma indústria, seja um distribuidor, as pessoas começam a referenciar você. São outros sites que entendem que o que você escreveu é importante para ele. Aí alguns clientes falam assim, mas eu vou fazer o meu conteúdo e o meu concorrente vai entrar no meu site e vai roubar meu conteúdo. Ele vai ser penalizado, porque o Google consegue identificar quem criou o conteúdo e quanto esse conteúdo ele foi. Eu peguei lá do Marketplace um texto e dei uma mudadinha e coloquei no meu site. Hoje o Google já tem um algoritmo que ele lê o conteúdo. A gente já fala com o Google, né? Pelo celular a gente conversa com o Google e ele traz o resultado. Então, o Machine Learning do Google, ele já consegue ler o texto. Antigamente você pegava ali, escrevia qualquer coisa e o Google aceitava. Hoje ele lê esse texto para entender se realmente existe uma boa semântica. Então ele realmente entende se aquilo é algo interessante para o usuário. Se ele começa a ler o seu texto e esse texto não possui um contexto real, ele entende que você quer enganar ele. E quando a gente fala de link build, a gente fala de vídeo, a gente fala de redes sociais, Facebook, Instagram. Apesar dele gerar audiência, ele traz pessoas para o seu site. Ele não te gera relevância, ele não te dá autoridade de link build. Então, postagem no Facebook, postagem no Instagram, vídeos do YouTube, o Google entende que são informações para se relacionar, para você gerar um engajamento com a sua marca. Mas isso não te dá uma relevância para o seu negócio, mas é importante você ter. Como que eu vou conseguir link build? Você pode usar portais da sua cidade. Então tem um portal lá de notícias, você pode colocar uma notícia ou uma matéria que vai atrair tráfego para o seu site. Você pode pegar portais que são referência dentro do seu segmento e colocar conteúdo lá dentro, linkando para o seu site. Existem muitos portais que são focados em conteúdo. E esses portais que são focados em conteúdo, eles estão esperando informações. Você pode colocar lá, muitas vezes ele nem vai cobrar, porque eles querem matéria, eles vivem desse conteúdo e dessa informação. Então você pode trabalhar nesse formato. E todo caminho existe um atalho. Tem o caminho do sucesso e tem o atalho do sucesso. E esse atalho se chama as black hats, são as práticas não recomendadas, é aquilo que você não deve fazer. Existem várias, eu trouxe 4 que são as mais encontradas hoje no dia a dia, quando a gente conversa sobre comércio eletrônico, sobre ranqueamento orgânico, sobre a parte do Google. Então, a keyword stuffing é quando você... Legal, identifiquei palavra-chave, vou trabalhar com notebook. E você vai lá, coloca 50 vezes a palavra notebook dentro do seu site, num texto totalmente sem estrutura, não faz sentido, para você poder enganar o robô e falar que seu site está bem estruturado. Eu tenho lá o conteúdo, eu estou falando de notebook, maneira excessiva, mas sem ter nexo. Essa é uma forma que, se você realizar, você vai ser realmente punido. O cloaking é uma técnica mais aprimorada. Esse aí vem o pessoal da área de programação, né? Você contrata uma empresa, essa empresa vai, ela esconde o conteúdo no site. Então você tem as palavras, você tem o conteúdo, mas ele colocou numa fonte com fundo branco e aí não aparece. Mas o robô realmente vai ler aquela informação, porque o robô ele lê o código, né? O HTML. Então você pega uma imagem e coloca informações escondidas ali atrás para também poder enganar. Então esse tipo de prática, hoje o robô ele já consegue pegar. Então muitos sites eles são banidos por executar essas práticas. Então você pode até ganhar essa posição. Olha, eu estou na primeira página do Google e simplesmente você desaparece. Você pode ter o domínio suspenso, ou seja, você é suspenso, você pode ter a sua chance de se redimir e voltar, ou você pode ter o domínio banido. E quando o domínio é banido, não volta mais. A gente tem um caso real, interno, de um cliente que foi notificado pelo Google, ele jurava que ele não fazia nada errado. O Google está falando que você violou as práticas. Não violei, violou, não violei. Aí quando suspendeu o domínio para sempre, ele perdeu o domínio, ele contou a verdade. Ele não estava fazendo a coisa certa. E aí ele foi banido. Conteúdo duplicado. Eu acho que esse aqui é o que a gente mais encontra no dia a dia. Eu sei que é difícil, na nossa rotina, criar os nossos conteúdos. Alguém aqui cria o conteúdo do próprio site? Legal. Então tem bastante gente fazendo já. Quando você cria o seu conteúdo, mesmo que o concorrente venha, não se preocupe com o concorrente. Se ele copiar, ele que vai ser prejudicado. Ele sempre vai estar um passo atrás de você.
Ele vai estar um passo atrás de você porque ele não está aqui. Já começa por aí. Ele não tem essas informações. Vocês estão investindo em conhecimento, em aprender e saber mais. Seu concorrente não está aqui, então ele não vai saber. Se ele tivesse, tem que ser mais rápido que ele. Então, quando a gente fala de conteúdo duplicado, é quando você pega um conteúdo da Americanas, que está muito bonito aquele texto, faz uma cópia fiel ou troca algumas palavrinhas ali e traz para o seu site. O Google ele consegue fazer, né, como se fosse um match. Ele consegue comparar o seu conteúdo do conteúdo de outros sites e a partir dali que ele define o que é relevante. Então, quando eu copio uma informação que está num outro site, trago para o meu site, quando o Google for ler esse conteúdo que você copiou, ele vai falar, peraí, você copiou do outro, então você está fazendo errado. Então é muito melhor você começar a construir os seus textos, você criar um padrão, então você define um padrão. Olha, o padrão do meu texto vai ser os dados do produto, como que ele aplica o produto, como que ele usa a garantia, e aí você implementa isso e todo o seu site tem essa mesma estrutura. Facilita para quem? Para a experiência do usuário, porque ele entendendo a forma que você criou as descrições, em qualquer produto que ele for visualizar, a regra é a mesma. Você tem lá os dados do produto, como ele funciona, a especificação técnica, voltagem, enfim, tamanho da tela, dependendo do que você oferece. O modo de usar, você também pode estar colocando ali, que isso explica para ele como ele fazer. E também, se alguém for no Google, como eu vou utilizar tal equipamento. Você tem aquela informação, isso pode te dar também um ranqueamento orgânico e trazer um usuário que quer saber como usar aquele item. E o Doorway Pages. Esse Doorway Pages ele é muito utilizado por Marketplace. Ele é aceito? Não. Mas por que ele funciona? A gente vai ter o lançamento esse ano do filme do Rei Leão, Toy Story 4, e toda a construção desse filme está aliado com a indústria de brinquedos. Então, foi gravado o filme, foi produzido na China, foi importado para o Brasil e está em todos os distribuidores esperando para ser vendido. Então, eles começam a ranquear brinquedos do Rei Leão, brinquedos do Toy Story, mas ele não tem esse brinquedo ainda disponível para venda. Ele não está autorizado, só pode vender a partir do momento que for feito o lançamento do filme. Então ele ranqueia a palavra de produtos que ele não tem no site. Aí você coloca lá, brinquedo do Rei Leão, 2019. Aí não tem, você entra no site não tem. Tem do Rei Leão antigo, tem brinquedos similares. Você entra e sai, aumenta a sua taxa de rejeição. Só que no momento zero, está todo mundo com 100% de rejeição, todos os grandes marketplaces. E aí o Google entende, está todo mundo fazendo errado. A partir do momento que você ativa o produto e ele começa a vender, o Google já fala, opa, peraí, já tem um marketplace que está ativo, a taxa de rejeição cai e ele entende que estão fazendo a coisa certa. Então eu posso cadastrar um produto que não chegou no meu estoque? Pode. Acabei de comprar o produto, crio a descrição, posso pegar as fotos do fabricante, colocar e já deixar o ranqueamento. Um dos grandes problemas que eu vejo também quando a gente fala de e-commerce é a rotatividade de produtos. Então você ranqueia um produto, você tem uma boa posição, aí seu RP vai lá, integra com o seu e-commerce e tira o produto do ar. O que acontece? Ele sai. Aí o Google passa e aquele produto não está mais ativo. Você conseguiu a posição, você estava ali numa boa posição com aquele item, o Google passou, a página não existe mais porque ele saiu do estoque. Então é interessante que você inative o produto, mas deixe ele visível, para você não perder esse ranqueamento. Então as integrações hoje são muito boas, mas em alguns momentos ela pode atrapalhar, principalmente quando a gente tem um produto bem ranqueado e esse produto em algum momento ele sai do estoque ou mudou o modelo. Ah, ele está procurando o Samsung S7, eu estava lá na primeira posição do Google e agora eu não estou vendendo mais S7, eu quero vender o S8 ou não fabrica mais aquele modelo de produto. Então você deixa ele ativo e coloca ali um produto relacionado. Olha, o S7 eu não tenho, estou na primeira posição, mas eu tenho o S8, eu tenho uma oferta para você. O mesmo acontece quando o produto sai de linha, troca a coleção, quando a gente fala do segmento de moda. Então ele tinha um tênis que foi muito vendido, foi sucesso na coleção antiga, eu ganhei uma excelente posição com ele, e aí trocou a coleção e fala, cara, não vendo mais o tênis, porque você tirou ele do ar. Então você mantém aquela posição para você trazer aquela audiência que você já tem e oferece para ele um novo produto. E aí, como funciona o ranqueamento do Google? Hoje o Google, para a gente ter uma ideia, ele processa em torno de 3 bilhões de pesquisas por dia no mundo. 15% são buscas inéditas, são coisas que ninguém nunca procurou na internet. Então, a capacidade de processamento de conteúdo do Google, ela é muito rápida. Antigamente você demorava muito tempo para conseguir realmente ter uma indexação. Hoje, a indexação ela é realmente
quase uma coisa expressa. Por quê? Porque não depende de interação manual. A partir de 2015, o Google ele tirou todo o processo manual de indexação. Antigamente você tinha que indexar e tinha uma aprovação interna. Tinha um ser humano que tinha que fazer um checklist lá, ok, isso está aprovado. Hoje, com a inteligência artificial, eles foram aprendendo o que o ser humano fazia e hoje é 100% automatizado. Então não tem mais interação humana. Tudo que acontece dentro do ambiente de indexação é especificamente por robôs. E como que eu linko o meu site? Como que funciona? Eu tenho meu site há muitos anos e o meu site nunca apareceu no Google. O primeiro processo a gente chama de crawling. O que é o crawling? É você linkar a sua loja com o Google. O Google ele nunca vai invadir seu site. Vou invadir e vou ler o seu site. Não. Você tem que ter uma credencial para o Google ler o seu site. Através do sitemap, que é o mapa do seu site. Então, o mapa do seu site você coloca dentro do Google e aí você está autorizando o Google a ler o seu site. E aí, qual que é o próximo processo? Ele ler toda a estrutura do seu site e a terceira etapa, ele fazer o ranqueamento. É aí que ele vai julgar o seu conteúdo. Quando você copia, você realmente tem o conteúdo, mas você não ganha boas posições. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre SEO na prática, né? Como que seria isso na prática? Parece tão complexo, tão confuso, mas não é. Toda vez que a gente abre o navegador, a gente tem lá em cima aquela abinha que aparece, né? Tem um nome ali. Aquele nome ali, ele chama Meta Title. Apesar do nome ser técnico, é o título que fica ali em cima, naquela aba do seu Google Chrome ou do seu Firefox. Então, aquele é um item e ele está linkado ao quê? Aquele resultado do Google. Então, esse é o parâmetro de conexão. Então, aquele nome da aba, ele corresponde à primeira linha e a gente define 65 caracteres. Esses 65 caracteres é a parte visível, é a parte que fica visível ao usuário. A segunda linha é a URL que a gente comentou que você precisa otimizar. Aquela URL que era muito grande que você encurtou. É a segunda linha, que é a linha verde. E a terceira linha é a descrição do produto, é a meta description, que varia de tecnologia para tecnologia, de plataforma para plataforma. Algumas plataformas, esse campo ele é um campo separado, que você faz ele exclusivo para o Google. Em algumas plataformas, ele é um campo compartilhado, ou seja, ele entende que a mesma visão que o consumidor está vendo é a mesma visão que o Google também tem que visualizar. Então, ele é um campo conjunto. O porquê você tem delimitadores? Imagina você entrar no Google, digitar bolsa feminina em couro, e em nenhum momento desse texto tiver escrito essa informação. Você clicaria no link? Não. Então você poderia ganhar a posição e a partir do momento que você ganhar a posição, as pessoas não clicam, o Google fala, conteúdo não é relevante e tira a posição. Então é importante que a palavra-chave que você trabalha está dentro desse conjunto, está dentro desses limites. E aí o usuário vai conseguir visualizar que você tem realmente a palavra que ele procura. Além disso, existem outros 3 itens, que são um pouquinho mais técnicos. Por trás disso, existe palavras-chave, aquela que você pesquisou, ela também está aí por trás do código. Existem as heading tags, que são as tags H1. O que significa? Quando você não define o que é prioridade, o Google vai ler a sua página e ele vai definir o que é importante. Então, o que é importante para o meu produto? O título. Quando eu informo isso para o Google vai ler o meu site e vai falar assim, olha, você está falando para mim que o importante é o nome, bolsa feminina. E aí ele vai entender isso como prioridade. Então, colocar a heading tag, isso ajuda a priorizar o que é relevante para o Google. Se você não tiver isso na sua plataforma, não vai te prejudicar. Porém, o Google que vai entender o que é importante. E, em alguns casos, ele pega a descrição do produto, um termo ali aleatório como relevante. E aí você ranqueia uma outra palavra. E o alt tag. O que é o alt tag? É o nome da sua imagem. Imagina o robô do Google lendo a imagem 01.004.jpg. Eu falo, mas o que é isso? Não, o nome da imagem é bolsa feminina em couro vermelha. Opa, então essa imagem é de uma bolsa. Isso aumenta a sua relevância. E quando a gente fala de descrição, a sua descrição, ela precisa ter esse modelo. A gente tem ali, daquele lado, as palavras-chave que são utilizadas nessa descrição. E ali a gente tem um volume de pesquisa. Então ali tem o que? A volumetria daquelas palavras aplicado dentro de uma descrição. E aqui embaixo, imagens ilustrativas para dar uma dimensão do tamanho, porque pela foto a gente não sabe se a bolsa é grande, se ela é pequena. Então o que você faz? Olha, ela tem 37 centímetros. Gente, é um pouquinho maior que uma régua. Então essa bolsa ela é pequena. E uma foto, né, e um vídeo que você pode também estar exibindo do seu produto. E aí fica a dúvida, o que eu ranqueio? Eu ranqueio o meu produto, fundo de funil, ou eu ranqueio
a categoria? Depende do seu público-alvo. Quando a gente fala de bolsa, a mulher não fala, eu quero uma bolsa feminina. Ela quer uma bolsa, ela quer ver modelos. Ela não olha um e compra, ela não é igual ao homem. A mulher quer ver opções. Às vezes ela procurou bolsa feminina marrom, chega lá, ela comprou uma preta. Então, nesse modelo de moda, é interessante você ranquear o quê? Categorias. Ranqueie a categoria de bolsas, traga audiência, mostre o mix de produtos para o seu usuário. E para carro? Aí você tem um carro, ele é específico, marca, modelo e ano. Então você vende a capota marítima da Hilux 2018. Não adianta eu oferecer um outro modelo. Ele já procura muito, a procura dele é específica. A procura do usuário já é fundo de funil. Ele já entra no Google e coloca capota marítima Hilux 2018. Por quê? Porque ele tem uma Hilux 2018. Não adianta eu trazer ele para o meu site se eu não tiver todos os anos e todos os modelos da Hilux. Ah, não, meu site tem desde a primeira Hilux até 2019. Beleza, ranqueie a categoria e traga toda essa audiência para dentro. Então depende muito dessa estrutura que vai definir a sua estratégia. E quais são as tendências para o futuro? O futuro já está acontecendo. A gente tem as diretrizes AIT. Então, aquelas estrelinhas, os ratings de qualificação do Google, eles não surgiram à toa. Aquilo ali é a reputação e a relevância do seu negócio para o usuário. E isso, em breve, vai definir as posições. Então, não adianta meu site estar na primeira posição do Google, sendo que tem uma estrelinha. Está todo mundo reclamando que não entrega, que não funciona, ou que o restaurante é ruim. Eu mesmo, quando vou procurar um restaurante, eu abro o Google e vejo qual que tem a melhor qualificação. E vou no restaurante mais próximo. Então, isso vai ser um critério em breve de ranqueamento. Existem muitas empresas gigantes que não estão preocupadas com a experiência do consumidor. Elas vendem sem ter estoque, atrasa a entrega, e aí o usuário tem uma aversão àquela marca. Então, essas são algumas das tendências. E quem aqui já deu um OK Google? Meu menino de 2 anos de idade, ele já fala com o Google. Então, a tendência de crescimento do mercado digital é enorme. Cada vez mais usuários entram. Quem aqui tem o pai ou a mãe que usa o WhatsApp? Eles não nasceram na era digital e eles estão usando. Eu fico assustado. Minha mãe no WhatsApp, mas como assim, mãe? WhatsApp. Então, hoje, a evolução tecnológica, acontece constantemente. E aqui, não vou poder abordar esse tema, mas falando um pouco sobre SEO local. É possível fazer um trabalho de ranqueamento local. Aquele ali é um checklist que você precisa ter na página do seu Google Meu Negócio. Aqui à direita é um resumo, onde você pode ver que a gente tem comentários de pessoas falando da boa experiência com essa loja. A gente tem ali a avaliação web, ele puxou o rating do Facebook, 4.3, a avaliação do Facebook integrada. E existem outras ferramentas como Trusted Vox, Trusted Company, Your Views, que ele traz a qualificação do seu site aqui para dentro do Google. Em cima, perguntas e respostas, não coube aqui, mas ele tem até o horário de pico, que as pessoas mais interagem, e o tempo que as pessoas ficam dentro dessa loja. Então, o Google Meu Negócio, ou Google My Business, é uma ferramenta excelente. Mesmo que você tenha um e-commerce, quando você faz esse vínculo, o Google entende, olha, esse consumidor é de São Paulo e essa loja também é de São Paulo. Então, ele faz o match, ele traz esse usuário para aparecer a campanha ou o ranqueamento orgânico. E vários termos também do ranqueamento orgânico. Quando você busca guincho, chaveiro, mecânico, você busca dentro da sua região. Então, olha a capacidade. O mecânico, que não quer saber nada de internet, ele vai ser obrigado a conhecer de internet. Porque as pessoas procuram mecânico na internet. As pessoas procuram, quebrou sua bateria, arriou sua bateria. Você precisa da bateria agora. Eu não posso comprar na internet e receber daqui 2 dias. Então, já existem sites que já começam a aproveitar o que a gente chama de SEO local. É a demanda de marketing digital dentro da sua região, dentro da sua cidade. Por quê? Porque as pessoas estão indo para a internet para comprar os produtos e pesquisar informações. Pessoal, é isso que eu tinha que falar para vocês. Está aqui meus dados de contato, me adicionem no LinkedIn. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar por e-mail, que eu encaminho a apresentação. E se você quiser fazer um contato, pode entrar em contato com o nosso time comercial, a gente está à disposição de vocês. Eu tenho ainda acho que 2 minutos para quem tiver alguma pergunta. Pessoal, agradeço a todos. Fica o meu contato aí, quem tiver alguma dúvida me manda por e-mail, que eu faço questão de responder cada dúvida de vocês. O pessoal já encerrou já.